Olá, tudo bem? Eu sou o Valmir Souza e eu gostaria nesse momento de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 1 ao versículo 11. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar nesse texto, olhando principalmente para questões das atitudes. E nós podemos aprender nesse texto que nós podemos ter atitudes sem conhecimento e podemos também ter atitudes com conhecimento. Às vezes nós podemos ter o conhecimento, mas as nossas atitudes elas não refletem no conhecimento que nós temos. Então, o propósito desse texto que eu quero compartilhar é animar a cada um a buscar o conhecimento para ter boas atitudes. Há um ditado popular, um adágio, podemos dizer assim, que de boas intenções o inferno está cheio, né? Será que verdade esse adágio popular? Será que realmente isso acontece? Olha, eu quero olhar aqui primeiro para os 3 primeiros versículos e eu quero pensar um pouco em 3 pontos relacionados ao conhecimento. Os 3 primeiros versículos desse capítulo 18 vai nos dizer o seguinte: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então, observe bem aqui nesse ponto, e nós podemos observar que nesse contexto, Jesus, ele acabara de ensinar seus discípulos, Jesus acabara de consolar os seus discípulos, Jesus, ele acabara de orar a favor de seus discípulos. Mas quando nós olhamos no versículo 1, nós podemos entender que após aquele jantar, Jesus ele foi para o jardim, certo? E no versículo 2 nos diz que Judas, ele conhecia muito bem aquele lugar. No versículo 3 nós podemos observar que Judas, ele tinha o conhecimento daquele lugar. Judas, ele tinha o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Judas foi um dos que ressuscitou mortos, foi um dos que fez milagres, mas Judas, ele não tinha boas intenções. Esse é um ponto na pessoa de Judas nesse texto. Um outro ponto também que eu quero falar está no versículo 10 e no versículo 11, quando ele vai nos dizer, então, versículo 10 e 11, então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Olha só um outro lado do conhecimento e das intenções. Podemos observar aqui na pessoa de Pedro que ele tinha boas intenções, que ele tinha das melhores intenções, mas ele não tinha o conhecimento, né? Pedro, ele era aquele que se mostrava pronto a defender o seu mestre. Nós observamos isso no versículo 10. No versículo 11, embora estivesse com boas intenções, estava agindo sem o conhecimento adequado para aquele momento. Mas eu quero olhar para um terceiro personagem nesse nosso texto, versículo 4 ao versículo 9. Observe aqui o versículo 4 ao versículo 9, quando ele diz, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem busca? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles.
Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem busca? E responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscas, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me destes. Muito interessante esse ponto aqui na pessoa de Jesus, porque no versículo 4 ao versículo 7 nós podemos observar que Jesus, ele tinha conhecimento de todas as coisas. Jesus tinha o conhecimento. Jesus, ele agiu conforme o conhecimento da vontade do Pai. Jesus, ele tinha um conhecimento. O versículo 8 e versículo 9, nós podemos observar que Jesus, ele tinha boas intenções. Então, a intenção de Cristo, nesses dois versículos, nesse texto, foi exatamente de livrar os seus discípulos daquele momento, daquela opressão, daquela guarnição que estava ali para prender Jesus. Então, a intenção de Cristo foi livrar os seus discípulos. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre esses 3 pontos do conhecimento e das intenções. Sabe, às vezes nós agimos como Judas, sabe? Temos o conhecimento, mas não temos boas intenções. Nossos corações não está voltado para a vontade do Senhor. E assim nós passamos a agir como Judas também agia. Tinha um conhecimento das coisas de Deus, mas as suas intenções, o seu coração estava longe do Senhor. Um outro ponto também às vezes nós temos até boas intenções. Lembra de Pedro? Nós temos até boas intenções, assim como Pedro teve. Porém, não temos o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Assim, nós agimos sem pensar nas consequências. Nós agimos sem realmente medir o que realmente isso pode causar. Sabe, amados, nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos buscar o conhecimento e agirmos com boas intenções. Fazer esse casamento, esse ponto é muito importante. Sabe, a Bíblia, ela nos diz em Colossenses 3,17, e tudo quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sabe, o que nós temos feito com o conhecimento adquirido do nosso Senhor? Quais são as nossas atitudes? Como nós temos agido? Sabe, eu oro a Deus para que cada um de nós possamos buscar o conhecimento, porque o buscar o conhecimento é o dever de todo cristão. Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.